patrimonialização e o arquivo enquanto patrimônio, um olhar antropológico. A discussão em torno do campo patrimonial assume na sociedade pós-moderna uma dinâmica que implica modificações substanciais em sua contextualização. Marta Anico, 2005, relata que a problemática pós-modernização da cultura enfatizado para o desdobramento que tem nas políticas patrimoniais. Para a autora, a sobrevivência de instituições patrimoniais contemporâneas exige uma articulação e esse objetivo propôs a necessidade de demandas dos destinatários, ou seja, cada vez mais as narrativas e as circunstâncias locais conduzem a uma reconceituação da função social do patrimônio. Ao olharmos para a política patrimonial contemporânea brasileira, caracterizada pelos pilares dessa pós-modernização da cultura são facilmente identificados. Entre elas, destaca-se a própria tensão entre prosseguir e representar de forma isonômica as várias manifestações culturais de um povo tão heterogêneo enquadradas em instrumentos que consiga dar conta das narrativas. De fato, o alargamento do campo patrimonial ou da fonética da busca do patrimônio dialoga com os temas caros à sociedade pós-moderna, como os direitos humanos e a identidade. A memória e a nação da região é, confluem em ordenamento jurídico do Estado de forma política e pública. A intangibilidade do patrimônio imaterial e a sua vontade de dar voz a grupos sociais que foram pormenorizadas por sua representação dentro de um cenário brasileiro, pautado numa política patrimonial de cai de pedra. E são algumas das problemáticas apontadas aos autores estudiosos do patrimônio do Brasil. Segundo a antropologia da Mônica B. Rothman, 2010, foram antropólogos brasileiros que plantaram o conhecimento do caráter, construindo o patrimônio e reclamando por sua ampliação e da sua definição. E essa ampliação e alargamento do olhar do patrimônio deu novas conotações e dessa forma ensejou um novo olhar do Estado brasileiro para esse campo. No entanto, algumas inquietações ainda são evidentes. E nesse trabalho, pretendendo focar no olhar para o patrimônio arquivístico brasileiro, como se constituiu? E será que essa construção embarca expressões da diversidade da cultura, permitindo o reconhecimento de grupos sociais permo, permo, penomerizados? A reflexão da busca da problematizar a ideia do patrimônio arquivístico no que tange a sua valorização dentre os critérios de temporalidade associados aos bens de práticas imensas, os processos de patrimonialização, ou seja, trata-se de um processo que atualiza o patrimônio arquivístico para que este contemple não somente os bens produzidos no passado, mas também as expressões da cultura que possam lugar atualizar o patrimônio arquivístico. O entendimento do patrimônio arquivístico no Brasil começou com a ideia da escrita da história para o país do século XIX, sob auspicioso Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, IDH, que foram dados os primeiros passos a identificar a importância dos documentos e serem fontes de escrever a história da nação. No século XX, ainda sobre a conotação do valor histórico do decreto da Lei nº 25, dia 30 de novembro de 1937, que organizava a proteção do patrimônio histórico, não citando as palavras do arquivo, engloba e coloca em evidência a ligação dos bens que sejam relevantes para a história do Brasil. E, nesse sentido, é possível fazer uma leitura que os documentos arquivísticos classificados como valor histórico estariam protegidos com a determinação jurídica, com a proclamação da Constituição de 1988. O ponto de vista do ordenado jurídico brasileiro se alarga na relação do patrimônio nacional e o patrimônio histórico-artístico, que passa a ter um significado cultural. Constitui patrimônio cultural brasileiro bens de natureza material e imaterial tomados individualmente, ou seja, um conjunto portador de referência e identidade da nação, de memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais inclui as obras, objetos, documentos, edificações, sistemas, espaços
destinado à manifestação artístico-cultural. Assim, neste contexto, o princípio do patrimônio arquivístico continua amarrado na concepção da história e, portanto, ligado a uma discussão sobre o valor histórico dado ou bem. Acerca disso, há uma perspectiva do Arquivo Nacional Brasileiro de 2005, página 230, que define o patrimônio artístico a partir do conceito proveniente da própria arquivologia, com um conjunto de arquivos de valor permanente público e privado existente no âmbito de uma nação, um estado ou um município, reafirmando assim a leitura que está intimamente ligada à concepção materialista e do valor do documento, preservando o arquivo permanente sob o jugo da história. Ora, a compreensão do patrimônio arquivístico gera inúmeras problemáticas a analisar pelo sujeito. Uma hora. Ora, a compreensão do patrimônio arquivístico gera inúmeras problemáticas a se analisar pelo subjetivo, que está implícito a dizer que todo documento de arquivo permanente e histórico, sendo fato do patrimônio da nação, colocado para a proteção constitucional. E neste ponto é preciso observar que, apesar dos documentos de arquivos serem preservados no Instituto Histórico do Memorial, convive a esses conceitos de arquivo permanente do Instituto Informacional, que Lopes trata como acervos compostos de informações orgânicas originais contidas em um documento registrado em um suporte convencional, atômicos ou em suportes que permitem a gravação eletrônica mensurável pela sua ordem binária, produzidos ou recebidos por pessoa física ou jurídica decorrentes do desenvolvimento das suas atividades, sejam elas de caráter administrativo, técnico ou científico, independente de suas idades e valores intrínsecos. A premissa aponta, por sua vez, que o autor toca na questão da informação dos documentos arquivísticos, que se destrói no conceito tradicional do documento de arquivo como objeto fundamental da arquivologia. É percebido então que a ideia relacionada à questão do patrimônio se torna ainda mais complicada para entender e gerar inúmeros questionamentos e dúvidas sobre o que de fato é o patrimônio arquivístico, pois teríamos que o patrimônio arquivístico é informação vinculada ao seu suporte, mantendo seu caráter orgânico, ou informação independente do seu suporte, fazendo por esse sentido uma interpretação funcional da existência desse patrimônio. Essas questões perfeitamente cabíveis e pensarmos em termos de preservação que dos objetos e arquivos permanente diretamente ligado à questão do patrimônio histórico, mas que acima disso avaliados que tenhamos que separar a relação orgânica das informações de seus documentos. Isso levará a discussão para detalhes que implicarão na premissa rege, atribuído para valores desse patrimônio pensando rege, mas não esquecendo das suas funções positivas, objetivos dos documentos de arquivo e valores do patrimônio arquivístico estariam posto pelo indivíduo e os indivíduos que vão dar significado a esse documento. Nesse sentido, trabalharíamos com valores de rememorização, que, segundo Regis, são três: o histórico, a rememorização intencional e a antiguidade. Do ponto de vista antropológico, poderíamos pensar que o patrimônio arquivístico como uma ponte de ajuda antropológica que atende às dimensões textuais simbólicas existentes dos arquivos e seus significados como lugar de encontro e dominação muitas vezes entre as culturas e os saberes, entre um lado do artefato documental, arcabouços institucionais e outros próprios antropológicos, mas por um outro lado poderíamos pensar do patrimônio de arquivo como objeto de uma antropologia de Silveira Filho, entende como antropologia do objeto documental para uma proposta metodológica que estaríamos buscando situá-lo para além de uma visão reducionista do objeto museal, desvinculando do vívido. Interessa pensar do patrimônio arquivístico dessa maneira, porque dessa forma estaríamos assim refletindo o processo de atuar que abarcá-lo, não somente os bens produzidos no passado, mas também para as expressões de uma cultura que tem lugar da atualidade, porém pode-se assinalar uma heurística problemática, e admitimos que todos os grupos sociais produzissem arquivos de forma burocrática, como o caso de indígenas brasileiros e comunidades quilombolas inseridas numa cultura baseada na oralidade. E isso quanto produzimos e fazemos por a necessidade do trem, entregamos assim a existência do patrimônio arquivístico a esses grupos, guardadas e preservadas. Por outro lado, a presença aurática de objetos enquanto ícone ou mesmo como expressão do desejo de estabelecer comunicação
Esse embaralha de complexo sistema burocrático de comunicação do Estado desenvolve com seus cidadãos o cerne do discurso do patrimônio arquivístico, porque o arquivamento das nossas vidas para responder à injustiça social. Temos assim que manter as nossas vidas bem organizadas, puro, preto no branco, sem mentir, sem pular páginas, nem deixar lacunas. O anormal sem os papéis, o indivíduo perigoso é o homem que escapa do controle gráfico. Temos então o objeto do patrimônio arquivístico que responde ao mesmo tempo também pergunta. No cotidiano dos exercícios, os indivíduos estariam sempre registrados, impregnados por papéis ou imagens de sons de representação, e é mesmo quando não trazem os processos de alteridades, trazem a outro a fazê-lo. Entre, em, e nessas inquietações paira o objeto do prepício da antropologia, o, o patrimônio arquivístico sobre um olhar antropológico revela-se além da caracterização de fontes, porque o seu lugar de injunção social torna um objeto como um olhar antropológico que deve se ater não somente nas informações dos arquivos que possam, mas a sua dinâmica social, considerando a sua circularidade e a alma que a alma as que as coisas junto às formas sociais que engendram e dinamizam na representação das memórias. Segundo Cartier, o conceito de representação está ligado de modo aos diferentes lugares de momentos determinados na realidade social e é construído e pensado e dada a lei. Relacionadas a essas premissas como patrimônio arquivístico brasileiro, temos duas diferentes realidades. A primeira seria que esta está sendo tratada no Brasil como patrimônio arquivístico. A segunda estaria a entender como o ordenamento jurídico do Estado brasileiro trata esse patrimônio. Sobre a primeira realidade, que temos a definição feita pelos arquivos em relação aos chamados de arquivos permanentes, que estabelece como um conjunto de documentos preservados em caráter definitivo na junção do seu valor. E nessa definição, quando se conjuga os documentos como patrimônio arquivístico das duas proposições precisam ser realizadas. A primeira diz a respeito do processo de construção dessa conjugação, a justificativa do sentido patrimonial e testemunhal assegurados por instrumentos de objetos que buscam a sensibilidade inerente do patrimônio ao patrimônio. A segunda é o cuidado do tratado patrimônio arquivístico de forma de evitar uma visão ingênua do assunto. Castro, 2008, página 8. Que diz que a definição que é considerar o patrimônio, e nisso inclui os arquivos, é o resultado das disputas, muitas vezes conflituosas, ou seja, a discussão sobre o patrimônio está inserida num campo histórico do poder socialmente configurado, e desse modo o valor da rememoração intrínseco ao patrimônio arquivístico estaria intrinsecamente ligado ao campo das disputas da memória decorrente da sociedade moderna. Sociedades modernas, complexas e heterogêneas como a brasileira, caracteriza-se pela coexistência mais ou menos harmoniosas ou conflituosas de diferentes entidades sociais, tradicionais de cultura e visões de mundo. Portanto, é notório que visualizar um Estado ou nação nesses moldes, pensa-se estabelecer uma ponte que ligue as diferentes representações culturais, e essa ponte é constituída pela memória. Sem a memória não há identidade, sem a identidade não há nação. O IHGB, como dito anteriormente, foi o autor encarregado inicialmente pelo Estado brasileiro para dar a esse primeiro passo em decidir preservar. Tchau, mãe, Deus te abençoe, vai com Deus. E preservar no que se refere ao documento arquivístico. Oi? Certo, neste campo, nas disputas de memória, e perceber que o preservador, como patrimônio histórico, e dá sentido à identidade nacional, ora como resultado de seleção do patrimônio arquivístico, está pressuposto que as construções da realidade brasileira, dada a leis legitimadas pelas elites, portanto, o acesso da cultura e tradições dos grupos marginais em relação às culturas dominantes e de outras problematizações do arquivo,
No Brasil, é distorcida a visão do índio e do negro nos arquivos. O Brasil é distorcida a visão do índio e do negro nos arquivos. O esquecimento ou visão do outro registrados nos arquivos sobre essas etnias implicam as indagações sobre representatividade de um patrimônio artístico brasileiro. E, por outro lado, o sentido de patrimônio arquivístico ao longo do tombado do valor histórico e continua sendo seu delicado valor simbólico para o Estado brasileiro, desdobrando-se numa segunda realidade do patrimônio arquivístico, a criação de um regime jurídico potencialmente a esse patrimônio. O ordenamento jurídico para o patrimônio arquivístico brasileiro se pauta em duas prerrogativas que são válidas tanto para o âmbito privado como também no âmbito da esfera pública. O âmbito estatal, que está organizado na Comissão de Avaliação de Documentos, o que na instância máxima dentro das organizações governamentais, que dirige a avaliação às quais os documentos são permanentes, ou seja, os documentos são patrimônios históricos baseados em critérios objetivos e positivos da Comissão de Avaliação que busca alcançar a relevância dos conjuntos de documentos no seu valor histórico. No âmbito privado, essa lógica não se altera, mas se extingue enfaticamente, tanto no que se diz a respeito para os procedimentos burocráticos, quanto no que se diz a respeito da natureza jurídica do direito privado. É claro que esse último ponto, relacionado com o liberalismo econômico, realça a ideia do mercado da relevância dos conjuntos documentais do seu valor histórico, adentrará para o campo da efervescência, do fetichismo e do sensacionalismo das palavras-chave, resgate, recuperação, preservação da memória de todos os pressupostos de uma essência frágil que necessita de qualidade especial. A memória, em suas diversas dimensões, se torna-se um quadro problemático para o procedimento de avaliação documental nos arquivos privados, pois o subjetivismo dos seus desdobramentos no campo da disputa do poder não consegue uma simetria satisfatória no âmbito do ordenamento jurídico. Observa a Lei 8.159 de 1991, que dispõe sobre as políticas nacionais de arquivos públicos e privados de outras proveniências. Considera os arquivos públicos o conjunto de documentais produzidos e exibidos por pessoa física ou jurídica em decorrência das suas atividades. Os arquivos privados podem ser identificados por meio do poder público como interesse público ou social, desde que sejam considerados como um conjunto de fontes relevantes para a sua história e desenvolvimento científico nacional. Os arquivos privados identificados como com interesse público social não poderão ser alienados e dispensarão ao perto das unidades documental, nem transferidos para o exterior. Parágrafo único. Na alineação desses arquivos, do poder público exercerá preferência na aquisição. O acesso aos documentos de arquivos privados identificados como interesse público social poderá ser franqueado mediante a autorização do seu proprietário ou possuidor. Os arquivos privados identificados como interesse público social poderão ser depositados em título revogável ou doados a instituições arquivísticas públicas. Os registros civis dos arquivos de entidades religiosas produzidos anteriormente à vigência do Código Civil ficam identificados como interesse público e social. Ora, o campo da disputa da memória, como considera um conjunto de arquivos privados de interesse público, lembrando, quem será esquecido, estariam os arquivos e grupos marginalizados representados nessa avaliação, ou ainda estariam sendo pensados por uma histórica de grandes efeitos políticos. E sobre essa problematização, a noção de patrimônio, de memória e tradição implicam constantemente nos arquivos, mesmo com o alargamento do conceito do patrimônio e atenção de sobreviventes, quando o ação de políticas públicas, patrimonização políticas essas marcadas pelas fronteiras do poder passíveis de manipulação do interesse público de grupos que lidam com os processos de memória coletiva e por excedência seletiva, e nessa dimensão de maleabilidade coletiva e de excelência maleabilidade da memória demonstrada com o interesse do patrimônio, e que essa atividade consiste em assegurar
A presença do passado no presente e essa forma da memória contida para o patrimônio arquivístico está para dar sentido ao presente do grupo ou de um indivíduo, no sentido que deve ser continuamente con, é, constituído, uma vez que a memória não é estática, pois se encontra na base da sua forma de negociação entre as lembranças do sujeito ou grupo ou outros grupos ou sujeitos. Outra palavra, a razão patrimonial, se vê constatada pela concorrência da memória. A temática busca as expressões do patrimônio arquivístico que valorizem os diferentes critérios da cultura. Assumida nesta perspectiva, assume um debate para a construção da memória como a construção social. O patrimônio arquivístico, enquanto detetor de uma ressonância produzida para a interação do espectador de objetivos que pode suscitar a evocação de elementos culturais coletivos do que o espectador foi socializado, atuando o imaginário com a capacidade de evocar memórias que tocam na acessibilidade do coletivo. No ano de 2009, o patrimônio arquivístico do período da ditadura militar começou a ser revisitado e nessas dimensões como o projeto coordenador do Arquivo Nacional chamado de Memórias Reveladas. É preciso entender que os documentos existentes de arquivos não são memórias propriamente ditas, mas sua aura de capacidade das reminiscências transita em imagens que possibilitam uma construção social. Do passado, é evidente observar que Catroga que a recordação alimenta a epistemologia ingênua, que tende a confundir a representação real passada a sua relação com a recordância, que tende a distinguir a marginalização, e mesmo admitindo que ambas evocam de certa forma um objeto ausente, essas evocações de recordação pretendem sempre legitimar o real narrador do tempo, do passado, por sua vez, que garante a fidelidade narrado e o propósito disso que se condiciona na convocação qualitativa e seletiva e apaixonada dos que já não existem. Porém, é uma recordação que tende a se esquecer-se do esquecido, a memória que estará sempre ameaçada pela amnésia e permanece o direito de postagem para essa recordação ter que pagar o esquecimento e dessa forma a memória poderá se desempenhar a sua função social por meio de liturgias próprias concentradas para reavivamentos. Só que os traços vestígios dos pretéritos não são capazes de provocar. Isso exemplifica a memória coletiva. Não existem suportes de memória ritualisticamente compartilhados, tais como o arquivo. Parece afinal que a premissa aponta pelo antropólogo Joel Canduto e essa estaria corretamente o patrimônio do início, inclui todas as suas modalidades do instrumento ideológico da memória. E nesse aspecto sublinha a dificuldade de delimitar, ao mesmo tempo que alarga o conceito do patrimônio arquivístico enquanto testemunho das memórias, enquanto as pontes do passado, pois este campo da sensibilidade encontra-se numa esfera de ação que busca um trabalho especializado de enquadramento de memórias por diversos grupos sociais que não veem representado o patrimônio arquivístico, estudiosos do patrimônio do interesse sobre a problemática da representatividade cultural de uma política patrimonial. Silveira Lima Filho apontam para o caminho que dá lugar à mediação, ou seja, ao diálogo que seja baliza. Gonçalves chama a atenção para os limites da política patrimonial no que se refere ao turismo, mercado e economia, adverte. O acesso do patrimônio possibilita, por exemplo, ao passado não ser dependente inteiramente de um trabalho consistente da construção de um presente, mas por parte do acaso. Por esse lado, construímos intencionalmente o passado e, por sua vez, incontrolavelmente se situa a nossa inteira revelia. A nossa prática de representações desse modo, o trabalho de construção de entidades e das memórias coletivas não está evidentemente condenado ao sucesso. E nesse caso, toda e complexa rede de indústria turística não se dá para comemorar, uma vez que os seus empreendimentos dependem, em grande parte, do sucesso daquelas iniciativas, e talvez sejam um dos limites.
mais sensíveis e instáveis do trabalho social, político e da construção dos patrimônios culturais e também das suas incontornáveis ambiguidades de relação no mercado. De uma forma ou de outra, a problemática e o desafio que levam os antropólogos a, a enverdar o estudo do patrimônio, da interrogação à indignação de procurar respostas, a entender como a política patrimonial beneficia um grupo diante da infinidade de detalhes do alargamento metodológico epistemológico do conceito de patrimônio, no qual se entrelaçam em debates sobre o próprio conceito e a cultura. O olhar antropológico e ainda deve recair diante dos campos de preocupação e dar uma simetria sobre a ciência da administração entre os subjetivos e objetivos entre o popular e o erudito. Acima disso, ainda que igual e desigual numa relação singular. Neste sentido, a compreensão do patrimônio arquivístico enquanto processo que atualiza e embarca não somente nos bens produzidos do passado, mas a expressão da cultura que tem um lugar da atualidade e desdobra-se para o entendimento de um patrimônio, que não é mais representativo por uma identidade coletiva, num conjunto de corpo social, em uma totalidade de uma totalidade, de sua totalidade. Ou seja, selecionando, destacando, recortando a ele possíveis de um ser presente e recuperado, inventado e recriado, para e interpretado. Assim podemos dizer que num processo de atualização da memória não é mais do que era um ponto negráfico do arquivo, enquanto o conjunto documental, resultando para as atividades de uma entidade pública ou privada, aliviando a identificação, selecionando o tombamento do patrimônio histórico, uma expressão da cultura de uma nação e de um patrimônio enquanto arquivo, um espelho de outro, constituído pela alteridade e pelas fronteiras do poder.